29 de abril de 1945, uma tarde de domingo. Soldados americanos da 45ª Divisão de Infantaria Thunderbird se aproximam do alvo. O local é um campo de concentração a 16 quilômetros de Munique. Esses homens não são recrutas, estão em combate há mais de 500 dias consecutivos, lutaram através da Sicília, sobreviveram a Anzio e Salerno, cruzaram o sul da França e marcharam para as profundezas da Alemanha. A divisão perdeu 75% de seu efetivo original. Por que continuavam avançando? Parecia apenas mais uma missão de rotina, mas o que encontrariam ali testaria a sanidade de todos. Eles estão exaustos, calejados, furiosos. Mas nada em 2 anos de guerra contínua os preparou para o que está prestes a acontecer. Primeiro chega o cheiro, um fedor tão forte que atinge os homens fisicamente. Alguns soldados vomitam imediatamente no local. À primeira vista, parecia uma fábrica química ou penas queimadas. Mas na prática, era o cheiro de decomposição em massa. Então eles veem 39 vagões de carga estacionados em um desvio perto da entrada do campo. Não há suprimentos militares ali. Dentro dos vagões estão os corpos de quase 2.500 seres humanos. A câmera registra cadáveres empilhados como lenha seca, olhos abertos, fixos, o silêncio é absoluto. Este é o trem da morte de Dachau. O choque inicial rapidamente se transforma em algo mais perigoso, mas isso era apenas o começo. O que esses soldados encontraram desafiou a compreensão humana. O conceito de regras de engajamento desapareceu naquele instante. A resposta deles abalaria a compreensão sobre guerra, justiça e vingança. Ali, a disciplina militar ruiu. 22 de março de 1933. Essa foi a data que mudou a história da punição humana. O que Himmler pretendia com aquele anúncio? Parecia apenas uma medida de segurança pública, mas era a planta baixa do genocídio. Ele estava em Munique. Diante da imprensa, anunciou a abertura do primeiro campo de concentração estatal. O local escolhido não foi aleatório, era uma antiga fábrica de munições desativada em Dachau, uma cidade bávara pitoresca localizada a cerca de 16 quilômetros a noroeste de Munique. Casas típicas, ruas limpas, tranquilidade. Ninguém imaginava o horror que seria construído ao lado. Himmler foi direto. O campo abrigaria 5.000 prisioneiros, inimigos do Estado, comunistas, socialistas, sindicalistas. Qualquer cidadão que se opusesse ao regime nazista. Dachau não era apenas uma prisão, era o protótipo, o modelo para cada campo de extermínio que viria depois. Os primeiros prisioneiros chegaram em caminhões da polícia. Opositores políticos, jornalistas que criticaram o partido, líderes sindicais, funcionários do governo local que se recusaram a jurar lealdade a Hitler. O som dos portões se fechando marcou o fim da liberdade. Em poucos dias, o campo já mantinha 200 homens. Em semanas, o número explodiu para mais de 5.000. À primeira vista, criminosos perigosos sendo contidos. Mas, na prática, a elite moral da Alemanha sendo sequestrada. Não eram bandidos, eram as melhores mentes do país. Pessoas que acreditavam na democracia e no império da lei. Agora estavam presos sem julgamento, sem acusações formais, sem data para sair. O sistema jurídico havia sido deletado, mas a brutalidade precisava de um gerente. O arquiteto do terror em Dachau foi o SS Oberführer Theodor Eicke. Ele assumiu o comando em junho de 1933. Eicke não era apenas um oficial rígido, era um homem violento e instável. Pouco tempo antes, ele havia sido internado compulsoriamente em uma clínica psiquiátrica. Hitler o libertou e lhe deu o comando total de Dachau. Eicke desenvolveu uma doutrina própria, ele a chamou de desumanização. Para ele, prisioneiros não eram humanos, eram números, eram ativos descartáveis. Eles existiam para trabalhar até a exaustão ou morrer. Não havia meio termo. Ele criou um sistema de disciplina desenhado para quebrar o indivíduo, psicologicamente e fisicamente. Eicke instituiu o castigo corporal sistematizado. No pátio, ouvia-se o som seco do couro. Prisioneiros eram amarrados a bancos de madeira, açoitados com chicotes, 25 a 70 chibatadas. As costas ficavam em carne viva. Muitos desmaiavam de dor. Outros morriam ali mesmo, vítimas do choque traumático. Havia também o isolamento, celas solitárias minúsculas. O espaço era calculado para impedir o descanso. O prisioneiro não conseguia ficar totalmente em pé, não conseguia deitar. Ficava encolhido no escuro, privado de sono e movimento.
O sistema também destruía a solidariedade. A punição era coletiva. Se um prisioneiro cometesse uma infração individual, o bloco inteiro pagava. Isso forçava os presos a policiarem uns aos outros. A confiança desapareceu. O medo reinava. Guardas que demonstravam qualquer sinal de misericórdia eram punidos ou demitidos. A crueldade era a única moeda de troca. Guardas sádicos eram promovidos, recebiam recompensas. Esse método funcionou tão bem que Eicke foi promovido. Tornou-se inspetor de todos os campos de concentração. Ele espalhou sua escola por toda a rede nazista. Cada campo subsequente, Sachsenhausen, Buchenwald, Mauthausen, Auschwitz, usou o manual de Dachau. A fábrica de munições virou uma fábrica de monstros. No primeiro ano, Dachau deteve principalmente alemães políticos. O propósito inicial era a intimidação pura, prender líderes da oposição, quebrá-los psicologicamente e depois soltá-los. Muitos prisioneiros iniciais foram libertados após meses ou anos de tortura. Eles voltavam para a sociedade alemã destruídos. Espíritos quebrados, corpos marcados, eram avisos vivos do que acontecia com quem desafiava o regime. O silêncio da população era garantido pelo medo, mas isso era apenas o começo. Conforme o poder nazista se consolidava, o propósito de Dachau evoluiu. Em 1935, o campo expandiu suas categorias, novos alvos chegaram. Testemunhas de Jeová, cujas crenças religiosas os impediam de jurar lealdade a Hitler. Ciganos, considerados racialmente inferiores. Homossexuais, marcados com triângulos cor-de-rosa nos uniformes e sujeitos a tratamentos particularmente brutais. Criminosos reincidentes classificados como associais. No arquivo visual da época, nota-se a mudança nos uniformes, triângulos de várias cores misturados no pátio de chamada. Então, veio novembro de 1938, a Noite dos Cristais. Multidões nazistas destruíram negócios judeus e sinagogas por toda a Alemanha. O vidro quebrado cobria as calçadas. Após essa noite, mais de 10.000 homens judeus foram presos e enviados para Dachau. Isso marcou um ponto de virada definitivo. Pela primeira vez, uma massa de pessoas foi presa simplesmente por ser judia. Não por política, não por resistência, apenas pela origem. Eles sofreram o tratamento mais duro, foram forçados aos trabalhos mais degradantes, eram espancados com mais severidade. Os guardas os humilhavam publicamente. Muitos morreram nas primeiras semanas devido à brutalidade concentrada. Outros foram libertados, mas sob uma condição terrível: concordar em emigrar imediatamente e entregar todas as suas propriedades ao Estado. A mensagem do regime não deixava dúvidas. Judeus não eram bem-vindos na Alemanha. Saíam ou morram. O campo continuou a crescer durante a guerra, engolindo vidas sem pausa. 1944. A máquina de morte atingiu seu auge industrial. Por que o campo continuou crescendo? A guerra exigia armas, mas a mão de obra escrava exigia apenas o mínimo para não cair morta imediatamente. Dachau já não era apenas um local de detenção, havia se transformado em um complexo massivo. 150 subcampos se espalhavam como uma teia pelo sul da Alemanha e pela Áustria. Os prisioneiros não eram tratados como humanos, mas como peças descartáveis de uma engrenagem. Eles trabalhavam em projetos de construção e linhas de montagem de armamentos. Empresas gigantes lucravam com isso. BMW, Messerschmitt. O motor da indústria alemã rodava com sangue escravo. As condições foram desenhadas para matar lentamente. A ração diária era uma sentença de morte a longo prazo. Uma sopa rala, quase transparente, um pedaço pequeno de pão seco, talvez uma batata apodrecida. A matemática biológica era implacável. O corpo recebia 1.000 calorias por dia. O trabalho pesado exigia 3.000 ou mais. O organismo começava a consumir a si mesmo para sobreviver. Em questão de semanas, homens saudáveis se transformavam em esqueletos ambulantes. A pele colava nos ossos, mas o trabalho não parava. 12 a 14 horas diárias. Carregar pedras pesadas, cavar valas intermináveis, construir estradas sob a mira de fuzis. Ouve-se o estalo do chicote no ar. Guardas usavam cacetetes e punhos nus, espancavam por qualquer motivo, ou por motivo nenhum. O terror era aleatório. A tortura psicológica era parte da rotina. Chamadas de contagem que duravam horas. Os prisioneiros precisavam ficar em posição de sentido, sob chuva congelante, sob neve pesada, sob o calor sufocante do verão. Nas filmagens da época, nota-se:
Quem caía de exaustão não recebia ajuda. Recebia um tiro ou chutes até a morte. A humilhação era sistemática. Eram forçados a rastejar na lama, cantar músicas louvando seus captores, assistir colegas sendo torturados sem poder desviar o olhar. Mas isso era apenas o começo. O horror físico tinha outro nível. À primeira vista, um campo de trabalho forçado, mas na prática, um laboratório de horrores biológicos. Doutores usavam os prisioneiros como cobaias. Para eles, não havia diferença entre um ser humano e um rato de laboratório. O Dr. Sigmund Rascher liderou os experimentos mais sádicos em Dachau. Ele precisava de dados para a Força Aérea. Por isso, congelava pessoas vivas. Rascher colocava prisioneiros em tanques de água gelada. Eles ficavam submersos por horas. Às vezes, 9 horas contínuas. O objetivo era cronometrar quanto tempo um piloto da Luftwaffe sobreviveria ao cair no Mar do Norte. A maioria das cobaias morria durante o teste. Aqueles que sobreviviam ao choque térmico não eram poupados. Eram congelados novamente em experimentos subsequentes até o coração parar. Depois, vieram os testes de altitude. Rascher trancava prisioneiros em câmaras de pressão. Ele simulava condições de altitude extrema até 68 mil pés. O objetivo era testar os efeitos de uma descompressão rápida em pilotos de caça. O resultado era visceral. A mudança brusca de pressão rompia os pulmões, causava hemorragias cerebrais imediatas. Tímpanos explodiam. No vídeo, percebe-se a agonia. As vítimas gritam enquanto seus corpos colapsam de dentro para fora. Rascher documentava tudo. Ele filmava a morte em tempo real. Essas imagens ainda existem nos arquivos históricos. Não havia limites éticos. Ele infectava prisioneiros saudáveis com malária e tuberculose. Testava drogas experimentais. Se o remédio não funcionasse, o paciente morria lentamente pela doença. Centenas morreram nessas macas. Outros ficaram aleijados permanentemente. Muitos médicos nazistas foram julgados em Nuremberg. A maioria acabou na forca. Mas Rascher nunca enfrentou um tribunal internacional. A ironia foi o seu fim. A própria SS o prendeu em 1944. Não pelos crimes contra a humanidade, mas por falsificação de documentos e crimes comuns. Heinrich Himmler assinou a ordem pessoalmente. Rascher foi executado com um tiro pouco antes do fim da guerra. Dachau diferia de outros campos. Não era focado em extermínio industrial imediato como Auschwitz ou Treblinka. Não havia fileiras intermináveis de câmaras de gás, era um campo de desgaste. A morte vinha pela brutalidade, pela doença, pela fome e pela negligência absoluta. Mas isso não tornava o local menos aterrorizante. Em abril de 1945, as forças americanas chegaram aos portões. Encontraram um inferno na terra. A câmera registra vagões de trem lotados de cadáveres esqueléticos. Pelo menos 32 mil prisioneiros morreram em Dachau e seus subcampos. Muitos outros foram despachados para morrer em outros lugares antes da libertação. Os registros oficiais foram destruídos pelos nazistas enquanto os aliados avançavam. O número real de mortos desapareceu nas cinzas. Abril de 1945. O Terceiro Reich desmoronava. Forças soviéticas fechavam um cerco implacável vindo do leste. Americanos e britânicos varriam o oeste como uma tempestade de aço. Por que os prisioneiros não foram libertados imediatamente? A derrota alemã era óbvia, mas a ordem final da SS não era a rendição, e sim o apagamento das evidências. Hitler estava encurralado no bunker em Berlim. A guerra estava perdida. Mas, para os detentos de Dachau, as semanas finais trouxeram um novo nível de terror. A SS iniciou a evacuação total dos campos no caminho dos exércitos aliados. 7 mil prisioneiros foram arrancados de seus barracões. Foram forçados a marchar em direção aos Alpes austríacos. Não havia comida, não havia descanso. Milhares caíram pelo caminho. Exaustão, fome, o frio cortante da primavera. O som de um corpo caindo no asfalto era seguido imediatamente pelo estalo seco de um disparo. Os guardas não deixavam testemunhas para trás. 26 de abril. O caos atinge o comando do campo. O comandante da SS, Hauptsturmführer Martin Weiss, tomou uma decisão prática. Ele fez as malas. Weiss e a maioria dos guardas regulares fugiram de Dachau, levaram os veículos operacionais, roubaram os suprimentos restantes, deixaram os prisioneiros para morrer à própria sorte. O comando caiu no colo do Untersturmführer Heinrich Wicker. Ele tinha sob suas ordens aproximadamente 560 homens. À primeira vista, uma guarnição militar padrão.
mas na prática, um bando de desesperados sem treinamento. Esses não eram guardas de elite, eram detentos da prisão disciplinar da própria SS, criminosos fardados, troublemakers cumprindo punição. Havia também tropas húngaros da Waffen-SS que mal falavam alemão. Nenhum deles queria estar ali. Nenhum deles queria enfrentar os tanques americanos. Eles só queriam sobreviver à semana seguinte. Mas isso era apenas o começo. 28 de abril. A cidade de Dachau tenta reagir. Um grupo de resistência armado lança um levante desesperado. A liderança vinha de ex-prisioneiros, Georg Scherer e Walter Neff, apoiados por civis locais. Eles ocuparam a prefeitura. O plano era impedir que a SS executasse a liquidação final dos prisioneiros restantes. Não houve negociação. Ao meio-dia, unidades da Waffen-SS esmagaram a revolta com força bruta. Os combatentes da resistência foram executados nas ruas ou dispersaram em pânico. Naquele mesmo dia, 28 de abril, um trem encostou na estação de Dachau. Vinha do campo de concentração de Buchenwald. A composição havia partido de Weimar em 7 de abril. 5.000 prisioneiros foram socados dentro de vagões de carga. A SS entregou rações para apenas um dia. A viagem deveria durar 48 horas. Durou 3 semanas. Trilhos destruídos por bombardeiros aliados, rotas bloqueadas por manobras militares. O trem vagou sem rumo pela Saxônia, Tchequia e Baviera. O trem parava, recuava. Ficava imóvel por dias sob ataques aéreos. Dentro dos vagões de madeira, a situação era medieval. Escuridão, sem comida, sem água, sem qualquer saneamento. Os homens morriam às centenas, sufocados ou famintos. 21 de abril. Parada em Nammering, na Baixa Baviera. As portas se abriram. Prisioneiros que ainda conseguiam andar receberam ordens para descarregar os cadáveres. Eles cavaram covas rasas nos campos vizinhos. Ouve-se o barulho de pás batendo na terra dura. 800 corpos foram deixados para trás em Nammering. Durante o trabalho, os guardas da SS continuaram a matança. Qualquer um que se movesse devagar demais era executado ali mesmo, na beira dos trilhos. Quando o trem finalmente alcançou Dachau na tarde de 28 de abril, o silêncio era pesado. Entre 2.000 e 3.000 prisioneiros estavam mortos dentro dos vagões. Apenas cerca de 800 ainda respiravam, mal se moviam. A SS abandonou o trem em um desvio ferroviário perto da entrada do campo. Ninguém se deu ao trabalho de remover os corpos. Ninguém trouxe um copo de água para os sobreviventes. O trem simplesmente ficou lá. A câmera registra 39 vagões alinhados sob o sol da primavera. Na manhã seguinte, 29 de abril, o número de mortos aumentou. O total de óbitos dentro daqueles vagões chegou a aproximadamente 2.310 pessoas. Alguns morreram de fome, outros de tifo. Alguns simplesmente desistiram de respirar. Os corpos estavam em vários estágios de decomposição. O cheiro era uma barreira física. O odor de morte era detectável a centenas de metros de distância, impregnando o ar da manhã. 29 de abril de 1945. Amanhecer. O chão tremeu com a aproximação de motores pesados. Forças americanas de 3 divisões convergiam para a área de Dachau. O major-general Harry Collins comandava a 42ª Divisão de Infantaria Rainbow. O major-general Robert Frederick liderava a 45ª Divisão de Infantaria Thunderbird. Tanques do 27º Batalhão Blindado davam suporte tático. Essas unidades haviam recebido relatórios de inteligência. Eles sabiam que havia um campo à frente, mas não faziam ideia da dimensão do que encontrariam. Munique, primavera de 1945. As unidades receberam um alerta sobre um campo nas proximidades. O que eles esperavam encontrar? A maioria imaginava apenas uma prisão militar comum, mas a realidade desafiaria qualquer treinamento prévio. Para o soldado médio americano, o termo campo de concentração significava muito pouco. Histórias circulavam sobre o tratamento brutal de judeus e prisioneiros políticos. No entanto, muitos descartavam esses relatos. Consideravam tudo propaganda exagerada de guerra. O tenente William Walsh admitiu posteriormente: "Quando ouvi essas histórias nos Estados Unidos, nunca acreditei nelas." Naquela manhã de domingo, a urgência aumentou. Elementos das divisões 42 e 45 aceleraram em direção a Dachau. Jipes e caminhões levantavam poeira na estrada. Até hoje existe controvérsia sobre quem chegou primeiro. Ambas as divisões reivindicaram a honra da liberação do local.
O que é certo é um fato brutal. Soldados de ambos os grupos estavam presentes durante a liberação e testemunharam as execuções sumárias que se seguiram. Por volta do meio-dia, as tropas americanas se aproximaram pelo sul. Imediatamente, encontraram resistência. Não era a elite do exército alemão, eram apenas 30 soldados da SS, jovens que não haviam fugido com os guardas regulares do campo. Eles abriram fogo de posições defensivas externas. O tiroteio começou de repente, mas isso não durou muito. Os americanos responderam com força total. Eram veteranos endurecidos por campanhas em toda a Europa. Em poucos minutos, subjugaram os alemães. O som dos disparos cessou. Mas, à medida que avançavam, notaram algo errado no ar. Não era um cheiro identificável de imediato. Alguns pensaram em produtos químicos industriais. Outros sentiram cheiro de penas queimadas ou carne podre. Era algo horrível e antinatural. O odor ficava mais forte a cada passo em direção aos muros. Na filmagem da época, percebe-se. Soldados cobrem o rosto com lenços. Amarravam panos sobre o nariz e a boca, mas isso não ajudava. O fedor penetrava os uniformes e impregnava a pele. Então, o soldado de primeira classe John Lee fez a curva. Ele pertencia à divisão 42. Diante dele, surgiu o desvio da ferrovia sob a luz clara do sol da primavera. À primeira vista, uma estação de carga inativa, mas na prática, um comboio da morte. 39 vagões de carga estavam parados nos trilhos. Algumas portas estavam abertas, outras fechadas com trancas de ferro. Corpos eram visíveis nas frestas da madeira. Lee e outros soldados se aproximaram com cautela. A câmera registra, armas em punho, dedos no gatilho. Eles não sabiam o que esperar. O silêncio era absoluto ao redor dos vagões. O que viram dentro daqueles vagões desafiava a compreensão humana. Não havia manual militar que preparasse um homem para aquela visão. A guerra para aqueles soldados mudou naquele instante. Centenas de cadáveres, milhares. O que estava espalhado fora daqueles vagões desafiava a compreensão humana. Não era apenas um cenário de morte, era um depósito de corpos esqueléticos. No quadro, uniformes listrados de prisioneiros misturados à pele nua. Eles estavam empilhados uns sobre os outros, como lenha estocada para o inverno. Alguns tinham os olhos abertos, encaravam o nada com um vazio petrificante, outros estavam envoltos em cobertores sujos. A cronologia da morte estava visível naquelas pilhas. Havia corpos frescos que pareciam ter morrido horas antes, e havia os outros, corpos mortos há dias, semanas, inchados pela decomposição. A pele virava uma massa preta e esverdeada sob o sol. Os soldados americanos paralisaram. O silêncio tomou conta da tropa. Por que aqueles veteranos congelaram? Eles já tinham visto a morte antes, lutavam há mais de 2 anos, tinham visto corpos despedaçados por artilharia, queimados por lança-chamas e perfurados por atiradores de elite. Mas aquilo era diferente. Aquilo não era combate. Era assassinato. Assassinato industrial, sistemático e calculado. O sargento técnico Peter Galério descreveu a cena aos investigadores com precisão técnica. Havia entre 200 e 300 mortos amontoados em apenas um local, todos empilhados, seminu, apenas pele e osso. A reação dele foi imediata. Meu Deus, o que diabos está acontecendo aqui? Mas isso era apenas o começo. Na filmagem de arquivo, nota-se, soldados cobrem o rosto com as mãos. O cheiro era uma barreira física. O soldado de primeira classe Clifford Barrett lembrou-se disso décadas depois. O odor foi a coisa mais terrível que sentiu em toda a sua vida. Eram apenas pessoas deitadas umas sobre as outras. Visualmente, era impossível dizer onde um corpo terminava e o outro começava. À primeira vista, uma tropa endurecida pela guerra, mas na prática, homens incapazes de processar o que viam. O tenente-coronel Felix Sparks, comandante do batalhão, registrou o trauma. Escreveu que a memória daquele dia o assombraria para sempre. O cheiro da morte era insuportável, dominando o ar ao redor dos trilhos. Outros soldados tentaram contar os mortos. Começaram a numeração, mas desistiram. Eram muitos. A decomposição estava tão avançada que não se podia contar individualmente. A câmera registra, alguns soldados se curvam e vomitam. Outros choram abertamente. Alguns simplesmente ficaram parados em um estado de raiva silenciosa, porque o choque logo deu lugar a outra coisa. Uma emoção uniu todos eles naquele momento. Fúria. Uma fúria absoluta e incandescente contra quem havia feito aquilo.
O trem da morte quebrou algo dentro daqueles soldados. Eles vinham lutando sem parar há 2 anos. Desde novembro de 1942, a 45ª Divisão de Infantaria estava em combate contínuo. Desembarcaram na Sicília em julho de 1943. Viram o pior da guerra, mas nada os preparou para aquele dia. Julho de 1943. O que transformou soldados disciplinados em vingadores impiedosos? O cansaço era extremo, mas o gatilho foi o horror absoluto. Eles desembarcaram na Sicília, lutaram através de toda a campanha italiana. Salerno, Anzio, os nomes eram sinônimos de morte. As baixas nessas batalhas foram devastadoras. Em agosto de 1944, invadiram o sul da França, atravessaram as montanhas de Vosges sob fogo constante, cruzaram a fronteira da Alemanha e romperam a linha Siegfried. Eles foram alvejados, bombardeados por artilharia, atacados pelo ar. Viram amigos serem mortos, desmembrados, queimados vivos. 75% da divisão original havia desaparecido. O cheiro de sangue e cordite impregnava seus uniformes. Eles estavam exaustos, traumatizados. A raiva contra o mundo era o único combustível restante. Mas então encontraram os vagões. A câmera registra pilhas de civis assassinados amontoados dentro dos trens de carga. Não foi apenas uma cena de guerra, foi a evidência física de uma crueldade calculada. Algo fundamental quebrou dentro daqueles homens. O sargento Peter Gallery resumiu o sentimento geral com uma ordem seca aos seus subordinados. Vamos pegar esses cães nazistas, não façam prisioneiros, não deixem nenhum SS vivo. Essa ordem não oficial se espalhou pelas fileiras americanas como um vírus. Em minutos, a doutrina mudou. Soldados que seguiam rigorosamente as regras da guerra, que haviam tratado prisioneiros alemães com humanidade, mesmo após perderem amigos, descartaram os regulamentos. À primeira vista, uma operação militar padrão, mas na prática, uma execução em massa. Os guardas da SS não mereciam mais proteção. As regras não se aplicavam ali, não depois do que os americanos viram naqueles vagões. As forças avançaram além do trem da morte em direção ao campo, encontraram a guarda da SS. O caos se instalou. Alguns alemães fugiam para a floresta em pânico, outros tentavam se render. Mãos para o alto, armas no chão. Alguns ainda disparavam de posições defensivas e torres de guarda. A resposta americana foi maciça e imediata. A resistência foi suprimida. Vários guardas caíram mortos durante o tiroteio inicial. Eram baixas legítimas de combate. Mas então, a linha ética desapareceu. Na filmagem, nota-se, guardas com as mãos levantadas são abatidos. Alemães feridos no chão não receberam auxílio médico. Receberam tiros de misericórdia na cabeça. A disciplina militar desintegrou-se a cada passo em direção aos portões do complexo. Por volta das 15 horas, o brigadeiro-general Henning Linden, da 42ª Divisão de Infantaria, chegou ao posto de comando do campo. O Untersturmführer da SS, Heinrich Wicker, esperava por ele. Wicker era o comandante interino. Os oficiais regulares haviam fugido antes da chegada dos aliados. Ele rendeu o campo ao general Linden. Wicker entregou o controle. Ele acreditava nos protocolos. Esperava ser processado, interrogado. Enviado para um campo de prisioneiros de guerra conforme as convenções de Genebra. Foi um erro de cálculo fatal. Em poucas horas, ele estaria morto, executado por soldados americanos ou espancado até a morte pelos prisioneiros recém-libertados. As circunstâncias exatas da morte de Wicker permanecem turvas. Alguns relatórios dizem tiros, outros dizem linchamento. O fato concreto é um só: ele não sobreviveu ao dia. Linden percorreu o campo. Ao seu lado estava Marguerite Higgins, do New York Herald Tribune, uma das poucas correspondentes de guerra mulheres no teatro europeu. O bloco de notas dela tremia. O que encontraram lá dentro desafiava a linguagem humana. Nas semanas anteriores à liberação, a SS havia transformado o local em um inferno na Terra. 32 mil prisioneiros. Esse era o número exato de almas espremidas naquele inferno. Nas semanas anteriores à libertação, a SS entrou em pânico. Com o avanço dos aliados, os guardas evacuaram campos pela Alemanha e Polônia de forma frenética. Comboios massivos transportavam prisioneiros para o oeste. Por que a SS os moveu? A guerra estava perdida, mas a ordem era clara: impedir que fossem libertados pelos soviéticos no leste ou pelos americanos no oeste. Não deixar testemunhas.
O campo foi projetado por seu arquiteto original para 6.000 pessoas, no máximo. Posteriormente foi expandido para talvez 8.000, mas agora abrigava mais de 32.000 prisioneiros encurralados em cada centímetro disponível. Barracões construídos para 250 homens. Agora, 1.600 ocupavam o mesmo espaço. As beliches de madeira eram empilhadas em 3 níveis. 3 ou 4 homens dividiam o espaço projetado para apenas um. Não havia como se virar. Não havia como esticar as pernas. Homens dormiam sentados ou em pé. Revezavam-se para deitar no chão frio de concreto. A fome e a doença mataram milhares nas semanas finais. A SS cortou até as rações mínimas. Tentaram cremar os corpos nos fornos do campo, mas o volume era grande demais. A câmera registra cadáveres empilhados do lado de fora do crematório como lenha seca esperando a fogueira. O cheiro de carne em decomposição misturava-se ao fedor das latrinas transbordando. Soldados americanos descreveram a atmosfera como um inferno na terra. Dentro dos barracões, prisioneiros esqueléticos jaziam nas tábuas de madeira. Estavam fracos demais para levantar. O tifo devastava o local. Piolhos transmitiam a febre alta, dores de cabeça agudas e manchas na pele. Epidemias mataram milhares nos meses finais, quando o saneamento colapsou totalmente. Outros morriam de tuberculose, pulmões destruídos pela doença e anos respirando a fumaça tóxica das fábricas e do crematório. Alguns sofriam de disenteria. A infecção bacteriana causava diarreia severa, desidratavam até a morte. O fedor da morte, da doença e dos dejetos humanos saturava o ar. Cada respiração tinha gosto de podridão. Os soldados americanos caminharam pelo campo em silêncio absoluto. O choque paralisou a tropa. Alguns vomitaram ali mesmo, vencidos pelo cheiro e pela visão. Outros choravam abertamente. Não se importavam que seus companheiros vissem as lágrimas. Alguns foram tomados pela raiva. Seus rostos se contorciam em fúria pura. Mas as palavras não eram suficientes. Um soldado escreveu para casa naquela mesma semana: "Já havia morte antes, mas nunca vi assassinato nessa escala. Isso não foi guerra, foi massacre, foi um mal tornado real." A repórter Marguerite Higgins registrou o momento em um relatório que seria publicado em jornais por toda a América. Diante dela, os olhos vermelhos e incrédulos de milhares de homens e mulheres vivos. Ao verem os uniformes americanos, o campo explodiu. Um rugido tremendo. Os últimos vestígios de disciplina quebraram. Eles choravam, gritavam, uivavam. À primeira vista, pareciam cadáveres, mas na prática encontraram forças para torcer. Estavam emaciados além do imaginável. Muitos mal conseguiam ficar de pé, mas estenderam as mãos. Queriam tocar os libertadores. Na filmagem, nota-se, a multidão rompe as barreiras restantes. Eles avançam sobre os americanos, abraçam os soldados, beijam suas mãos, levantam os militares sobre ombros esqueléticos. Falavam dezenas de línguas: polonês, russo, francês, alemão, italiano, húngaro, holandês, tcheco. Tentavam comunicar gratidão em inglês quebrado ou através de gestos frenéticos. Alguns caíram de joelhos, soluçando sem controle. Outros dançavam, apesar da fraqueza extrema. Braços dados, girando em círculos até colapsarem de exaustão no chão de terra batida. Para mais de 32.000 prisioneiros, a libertação significava apenas uma coisa: sobrevivência. Eles conseguiram. Suportaram anos de tortura, fome e doença. Assistiram amigos morrerem. Perguntaram-se todos os dias se seriam os próximos e sobreviveram. Mas para os soldados americanos, ver Dachau mudou tudo. Pela primeira vez, entenderam contra o que realmente lutavam. Não era apenas uma guerra contra um exército inimigo. Não era sobre território ou ideologia. Era uma guerra contra o mal absoluto. Contra um sistema que construiu fábricas para assassinar seres humanos. Contra pessoas capazes de criar aquele inferno e chamá-lo de necessário. E foi nesse momento que a matança começou. O tenente William P. Walsh, comandante da Companhia 1 do 157º Regimento de Infantaria, preparou sua arma. 4 homens rendidos. Esse era o alvo do tenente Walsh naquele momento. Ele pertencia à Companhia Inru, do 157º Regimento de Infantaria. Estava na entrada dos fundos do campo quando encontrou o vagão. Dentro, 4 soldados alemães. Eles já tinham se entregado a outras tropas americanas. As mãos estavam levantadas, não havia armas. Eram prisioneiros de guerra sob a proteção da Convenção de Genebra. O protocolo era claro:
processar, enviar para a retaguarda, interrogar. Mas Walsh ignorou o protocolo. Por que ele quebraria as regras de guerra? A lei exigia proteção, mas a raiva de Walsh anulou a lei. Ele não apenas gritou ou ameaçou, ele agiu. Walsh sacou sua pistola calibre 45. O som dos disparos ecoou no espaço confinado do vagão de metal. Um por um. Execução sumária. Os corpos caíram no assoalho de madeira. Mas não terminou aí. O soldado Albert C. Pruitt, que observava a cena, subiu no vagão. Ele caminhou entre os corpos. Viu quem ainda se movia e executou os tiros de misericórdia, balas na cabeça para garantir o fim. Isso foi assassinato. Claro, inequívoco, premeditado. Os alemães estavam desarmados. Matá-los violava cada princípio pelo qual a América dizia lutar. Mas Walsh não se importava. Minutos antes, ele havia caminhado ao lado do trem da morte. Ele viu os vagões cheios de cadáveres esqueléticos, sentiu o cheiro de decomposição. Entrou no campo e viu o inferno. Na mente dele, aqueles alemães perderam o direito de viver. Outros soldados americanos testemunharam a execução. Ninguém interveio, ninguém protestou. Alguns apenas assentiram em aprovação. Outros se prepararam para participar da matança que viria a seguir. Mas isso era apenas o começo. Perto do pátio de carvão do campo, a situação escalou. Um grupo de guardas da SS, capturados ou rendidos, foi reunido. Eles foram colocados sob guarda de soldados americanos. O que aconteceu nos minutos seguintes gera controvérsia há 79 anos. Mas os fatos básicos são indiscutíveis. À primeira vista, uma custódia militar padrão. Mas na prática, um massacre iminente. Alguém abriu fogo. Talvez o tenente Walsh, talvez outros soldados da 45ª Divisão, talvez por ordem superior, talvez por instinto de vingança. Armas automáticas varreram o pátio. O som de metralhadoras abafou qualquer ordem de cessar fogo. Os guardas da SS caíram gritando. Alguns morreram instantaneamente com o impacto dos projéteis de grosso calibre. Outros ficaram feridos, caídos sobre o carvão negro, pedindo ajuda. A reação americana foi fria. Os soldados caminharam metodicamente entre os guardas caídos. Ouve-se o som seco de disparos de pistola a queima-roupa, tiros na cabeça dos feridos. O sangue formava poças escuras no chão do pátio de carvão. Os corpos se amontoavam. A matança só parou quando o tenente-coronel Felix Sparks chegou correndo. Ele gritou ordens, forçou seus homens a baixarem as armas. Quantos morreram no pátio de carvão? Essa pergunta divide historiadores. O tenente-coronel Sparks, comandante do 3º Batalhão, afirmou mais tarde que chegou logo após ouvir os tiros. Segundo sua estimativa, 16 guardas da SS mortos no pátio, mais um morto por um prisioneiro libertado que roubou um rifle. O coronel Walter J. Fellens, num relatório oficial para o 7º Exército semanas depois, citou 17 mortos. 16 ou 17. Esses números sugerem uma execução breve, interrompida rapidamente pela chegada de Sparks. Mas outros relatos pintam um cenário de extermínio em massa. O coronel Howard A. Buechner, médico-chefe da 45ª Divisão de Infantaria, estava em Dachau. Em 1986, ele publicou o livro A Hora do Vingador. As alegações eram explosivas. Segundo Buechner, 30 guardas morreram em combate antes da rendição. Isso é consenso. Mas então, ele eleva os números. Buechner afirmou que 122 guardas foram executados imediatamente após a captura em vários locais. E no pátio de carvão, na Torre B, a acusação é brutal. 346 guardas da SS alinhados contra a parede e metralhados até a morte. Ele também alegou que mais 40 guardas foram espancados até a morte por prisioneiros libertados com a conivência dos americanos. O total de Buechner: 538 guardas da SS mortos em execuções sumárias em 29 de abril de 1945. Se isso fosse verdade, o massacre de Dachau seria um dos maiores crimes de guerra das forças americanas no teatro europeu. Mas existe um problema grave nessa narrativa. A maioria dos historiadores rejeita os números de Buechner. Eles consideram os dados exagerados ou completamente fabricados. Vamos examinar as evidências. Primeiro, a credibilidade do próprio Buechner sofreu um golpe fatal. Um documento oficial desclassificado em 1987 trouxe a verdade à tona. Era um depoimento juramentado do próprio Buechner, datado de maio de 1945, apenas 2 semanas após a liberação.
No documento, Buechner afirmou ter visto pessoalmente apenas 15 ou 16 alemães mortos a tiros, não 538, não 346, 15 ou 16. 30 anos depois, em seu livro, o número cresceu para mais de 500. Quando confrontado, Buechner alegou que mentiu aos investigadores em 45 para proteger seus colegas. Disse que o livro trazia a verdade real, mas a explicação não se sustenta. Se ele mentiu sob juramento quando os fatos eram recentes, por que acreditaríamos num livro escrito na velhice, quando as memórias falham? Segundo ponto, a evidência visual. Se 538 guardas tivessem sido executados, haveria pilhas gigantescas de corpos. Na filmagem da época, nota-se, fotógrafos do exército registrando cada detalhe. A câmera registra o trem da morte de múltiplos ângulos. O quadro mostra as condições dos barracões e o crematório. Os fotógrafos do Signal Corps documentaram tudo extensivamente. Não havia como esconder uma pilha de 346 corpos no pátio de carvão. Essas fotos não existem. As evidências apontam para um número menor. A execução aconteceu, foi um crime, mas não nas proporções industriais que Buechner inventou décadas depois. Assim, a história separa o fato do mito. Centenas de fotografias. Esse é o registro visual de 29 de abril de 1945. Tudo foi documentado. O trem da morte em múltiplos ângulos, o cheiro insuportável dos vagões, as barracas superlotadas, o crematório ainda quente. Na filmagem, nota-se corpos espalhados pelo chão e prisioneiros esqueléticos celebrando a chegada dos tanques. Também há fotos dos guardas da SS, alguns rendidos sendo revistados, outros mortos na base das torres de vigilância. O registro é vasto. Mas onde estão as evidências do massacre? Por que não existe uma única foto da execução de 500 homens? Fotógrafos militares estavam lá. Eles registraram cada detalhe macabro do campo. Se 346 corpos estivessem alinhados contra um muro, isso seria a imagem do século. A ausência dessas fotos não prova a desinocência absoluta, mas destrói a narrativa de Buechner sobre execuções sistemáticas em massa. Investigações independentes confirmaram essa dúvida. O exército americano não ignorou os fatos. Imediatamente após a liberação, iniciaram inquéritos rigorosos. Eles entrevistaram dezenas de soldados, examinaram os corpos, mapearam as cenas de crime. A conclusão foi técnica e fria. Entre 30 e 50 guardas da SS foram mortos por tropas americanas. Não 538. Não havia motivo para minimizar os números. Pelo contrário, os investigadores tinham ordens para documentar tudo, garantindo que ações disciplinares fossem tomadas. O relatório mais completo veio do tenente-coronel Joseph Whittaker. Ele chegou ao campo no dia 3 de maio. A fumaça mal havia se dissipado. Durante semanas, ele coletou evidências forenses e testemunhos. O relatório final, entregue em 8 de junho de 1945, detalha a mecânica das mortes. 16 guardas fuzilados no pátio de carvão, 17 abatidos na Torre B, outros mortos isoladamente pelo perímetro. Total pelas mãos americanas, aproximadamente 30 a 40 homens. Somando-se a isso, entre 25 e 50 guardas foram mortos pelos próprios prisioneiros libertados. À primeira vista, parecia um combate, mas na prática, eram execuções sumárias. Os guardas já haviam se rendido, estavam desarmados. Pela Convenção de Genebra, eram prisioneiros de guerra. Matá-los era crime, mas a história guarda uma ironia cruel. A investigação de Whittaker revelou quem eram esses mortos. Não eram os sádicos que operaram Dachau por 12 anos. O comandante Weiss e a guarda regular da SS haviam fugido em 26 de abril. Eles escaparam antes dos americanos chegarem. Quem ficou para trás? Substitutos. Eram prisioneiros de uma unidade disciplinar da SS, criminosos cumprindo pena. Eram tropas húngaras da Waffen-SS transferidas dias antes. A maioria nunca havia trabalhado em um campo de concentração. Eles estavam no lugar errado, na hora errada, vestindo o uniforme errado. Eles eram inocentes? Não. Usavam a insígnia da caveira, guardavam um campo de extermínio, mas não eram os torturadores originais. A raiva americana não fez distinção. Ao verem o trem da morte e as pilhas de cadáveres, os soldados atiraram em qualquer um com uniforme alemão. A culpa individual não importava. O uniforme era a sentença. O tenente-coronel Felix Sparks comandava o batalhão. Anos depois, ele escreveu sobre aquele dia com uma mistura de orgulho e pesar.
Ele admitiu o colapso da disciplina. Ao ouvir os disparos no pátio de carvão, Sparks não apenas gritou, ele correu. A cena foi tensa. Ele sacou sua pistola de serviço, apontou para os próprios soldados americanos, ameaçou matar qualquer um que disparasse mais um tiro. Foi o cano da arma de Sparks que parou a matança. Ele estimou o total de mortos por seus homens em no máximo 50 e defendeu sua tropa até o fim da vida. Diante das condições que saldaram os olhos das primeiras tropas de combate, escreveu Sparks, a justiça não seria servida tentando fixar responsabilidade individual agora. Mas os soldados não foram os únicos algozes. Os prisioneiros libertados também queriam sangue. Não havia julgamento, havia apenas vingança bruta. Um capelão americano relatou: 3 jovens judeus encontraram um guarda sádico escondido num celeiro, vestido como camponês. Eles o espancaram até a morte. Outras testemunhas viram cenas medievais. A câmera não registrou tudo, mas os relatos são gráficos. Prisioneiros usavam pás, clavas, pedras, qualquer objeto pesado servia. Alguns guardas foram pisoteados até virarem uma massa irreconhecível. Outros foram jogados contra paredes de tijolos e golpeados até pararem de se mover. O prisioneiro polonês, Walent Lenarchuk, descreveu o caos. Os prisioneiros pularam a cerca e ergueram os americanos nos ombros. Depois, pegaram os homens da SS e os derrubaram. Ninguém via se eram pisoteados ou o quê, mas foram mortos. Fomos animais para eles por todos esses anos. Aquele era o nosso aniversário. As estimativas variam. Talvez 50 guardas mortos pela multidão. No frenesi da libertação, com milhares de homens subitamente livres e cheios de ódio, quem não fugiu foi estraçalhado. Um relato final ilustra o horror. Uma testemunha observou 2 prisioneiros esqueléticos cercando um alemão caído. Eles não pararam até que o movimento cessasse completamente. Golpes de pá. Foi esse o som que marcou o fim da disciplina militar naquele dia. Uma testemunha ocular relatou a cena brutal. 2 prisioneiros recém-libertados cercaram um guarda alemão. Eles não usaram armas de fogo, usaram uma pá de ferro, bateram até o corpo parar de se mover. Outro relato descreve algo ainda mais visceral. Um prisioneiro pisoteava o rosto de um guarda caído no chão. O calcanhar descia repetidamente. O som de osso quebrando ecoava no pátio. Quando parou, o rosto do alemão era uma massa irreconhecível de sangue e tecido. Isso não foi combate, foram linchamentos, justiça da multidão, vingança pura e simples. E os soldados americanos presentes não intervieram. Pelo contrário. Alguns entregaram seus próprios rifles aos prisioneiros esqueléticos. Outros formaram um perímetro de segurança, vigiando enquanto os guardas eram espancados até a morte. Muitos apenas viraram o rosto para o outro lado. A liberação de Dachau havia se tornado um banho de sangue descontrolado. Foram mortes justificadas? A lei dizia que não, mas quem estava lá tinha outra resposta. Para os soldados americanos e os prisioneiros, a lógica era simples. Aqueles guardas vestiam o uniforme da SS. Mesmo os substitutos, que haviam chegado ao campo poucos dias antes, eram engrenagens da máquina de extermínio. Eles guardavam o inferno na terra. O trem da morte estacionado nos trilhos era a prova. As condições dos barracões eram o veredito. Atirar neles não parecia homicídio, parecia justiça. Mas os manuais militares discordavam. A Convenção de Genebra e as regras básicas da guerra são frias. Prisioneiros de guerra exigem tratamento humano. Execuções sumárias são crimes de guerra. É a linha tênue que separa a civilização da barbárie total. Se executamos prisioneiros sem julgamento, nos tornamos exatamente aquilo contra o que lutamos. A regra da lei morre junto com o inimigo. O comando militar americano percebeu o perigo imediatamente. 3 dias após a liberação, o major-general Arthur White ordenou uma investigação formal. O tenente-coronel Whittaker passou semanas coletando depoimentos e documentando o caos. O exército dos Estados Unidos sabia a verdade. Seus homens haviam cometido crimes de guerra. A dúvida era o que fazer a respeito. O relatório de Whittaker foi cirúrgico. Ele identificou indivíduos específicos que puxaram o gatilho. O tenente Walsh admitiu abertamente ter matado 4 alemães dentro do vagão de carga. Outros soldados foram nomeados em dezenas de depoimentos. Whittaker tinha evidências suficientes para levar múltiplos americanos à corte marcial por assassinato. À primeira vista, um caso claro de quebra de conduta. Mas na prática, era impossível ignorar o contexto humano.
Aqueles homens vinham de 500 dias consecutivos de combate. A divisão havia perdido 3/4 de seu efetivo original em baixas. Tinham visto amigos serem estraçalhados por artilharia. E então entraram em Dachau. O cheiro de carne queimada, as pilhas de corpos, a evidência visual de um assassinato sistemático industrial. O choque psicológico quebrou a barreira moral. 31 de dezembro de 1945. O coronel Charles L. Decker, juiz advogado adjunto para o Teatro Europeu, deu a palavra final. Ele revisou a investigação de Whittaker, reconheceu que a lei internacional foi violada. Os guardas da SS foram mortos sem julgamento, mas Decker escreveu uma conclusão histórica. No documento lê-se: à luz das condições que saldaram os olhos das primeiras tropas de combate a chegar em Dachau, não se acredita que a justiça ou a equidade exijam punição individual agora. O caso foi fechado. Nenhuma acusação formal foi arquivada. Nenhuma corte marcial foi convocada. Os soldados americanos que executaram guardas da SS em Dachau não enfrentaram punição alguma. O exército decidiu que o massacre foi compreensível, talvez até inevitável dadas as circunstâncias. Essa decisão permanece uma ferida aberta na história jurídica. Críticos argumentam que a falha em processar esses soldados minou a autoridade moral dos julgamentos de Nuremberg. Como a América poderia processar criminosos de guerra alemães por violar as leis de guerra quando soldados americanos fizeram o mesmo e saíram impunes? A resposta revela as verdades desconfortáveis da justiça do vencedor. Mas os defensores da decisão apontam uma diferença técnica crucial. A SS operou Dachau por 12 anos. Assassinou dezenas de milhares através de brutalidade calculada, fome, doenças e experimentos médicos sádicos. Os soldados americanos passaram algumas horas em Dachau e mataram entre 30 e 50 guardas em um surto de fúria. Ambos os lados violaram as leis da guerra, mas um lado representava o mal planejado e sistemático. O outro foi uma vingança ilegal, mas humana. Assim terminou o episódio mais sombrio da liberação. 1990. Foi nesse ano que o tenente Walsh quebrou o silêncio sobre o que fez. 2 tipos de violência colidiram naquele dia: o mal calculado do sistema nazista e a vingança crua dos libertadores. Walsh, o oficial que abateu 4 alemães já rendidos, nunca pediu perdão, nunca mostrou arrependimento. Em uma entrevista gravada décadas depois, sua postura era rígida. Ele afirmou: não acredito que nenhum membro da SS morto na defesa de Dachau tenha morrido sem saber o motivo. Quando eu chegar ao inferno, vou checar se eles sabiam. Por que essa falta absoluta de remorso? Walsh era um homem de leis em tempos de paz, mas em Dachau ele acreditava que a justiça exigia sangue. Ele serviu ao seu país pelo resto da vida com a consciência limpa. Para ele, aqueles guardas mereciam morrer. 12 de abril de 1945. Uma semana após a liberação, o general Dwight Eisenhower chegou ao campo de concentração de Ohrdruf. Ele não precisou de relatórios. Ele viu os corpos, sentiu o cheiro de decomposição impregnado no solo. Imediatamente ele entendeu uma verdade estratégica. O mundo precisava ver aquilo. Eisenhower escreveu: as coisas que vi desafiam qualquer descrição. As evidências visuais, os testemunhos de fome e bestialidade eram tão avassaladores que o deixaram fisicamente doente. Mas ele não desviou o olhar. O general visitou o local deliberadamente. O objetivo era claro: garantir provas em primeira mão. Ele sabia que, no futuro, tentariam classificar aquele inferno apenas como propaganda de guerra. Mas isso era apenas o começo das medidas do general. Eisenhower ordenou que civis alemães das cidades vizinhas fossem retirados de suas casas. Não foi um convite, foi uma ordem militar. Eles foram forçados a fazer um tour pelos campos de concentração. Ele queria que o povo alemão visse o que seu governo havia construído. Queria que encarassem a realidade do Holocausto sem filtros. Em Dachau, a marcha forçada trouxe os moradores da cidade para dentro dos portões. No vídeo de arquivo nota-se civis bem vestidos caminhando entre cadáveres esqueléticos. Eles viram o trem da morte estacionado, viram as pilhas de corpos aguardando o crematório, viram os fornos frios. Então veio a segunda ordem. Os soldados entregaram paz aos civis. Eles foram obrigados a cavar sepulturas e enterrar os 9.000 detentos mortos encontrados no campo. Alguns civis alegaram ignorância total. Outros disseram que ouviram rumores, mas escolheram não acreditar.
Muitos admitiram que sabiam, mas não fizeram nada. À primeira vista, uma lição de moral, mas, na prática, um choque traumático coletivo. A visão do campo quebrou a compostura da população local. Alguns choraram compulsivamente, outros vomitaram ao lado das valas comuns. Houve quem desmaiasse de choque puro diante da magnitude do massacre. A liberação de Dachau e as execuções sumárias que se seguiram deixaram cicatrizes legais que duram até hoje. Primeiro, soldados americanos deveriam ter sido processados por executar guardas da SS. O exército dos Estados Unidos disse não. Citaram circunstâncias atenuantes. Mas o trauma justifica crimes de guerra? Ver um genocídio da carta branca para cometer homicídio? São perguntas impossíveis em um cenário de destruição total. Segundo, os prisioneiros recém-libertados tinham o direito de matar seus guardas? A lei internacional diz que não. Mas é possível exigir contenção de quem sobreviveu a anos de tortura e fome? Seria humano pedir que deixassem viver os homens que os atormentaram diariamente? Terceiro, a brutalidade do inimigo anula as nossas obrigações com as leis de guerra? Se lutamos contra o mal absoluto, podemos usar métodos malignos ou devemos manter a superioridade moral mesmo encarando monstros? Cada geração precisa responder a isso novamente. Durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados em Dachau decidiram que a SS não merecia misericórdia. Seus comandantes decidiram arquivar os processos. O governo americano aceitou a decisão e virou a página. Mas, 79 anos depois, historiadores ainda debatem. Foi justiça ou traição dos valores que a América dizia defender? Os soldados que puxaram o gatilho acreditavam estar certos. Muitos carregaram a culpa em silêncio. Outros defenderam seus atos até o túmulo. Alguns recusaram-se a falar sobre o dia 29 de abril. Mas todos entenderam uma coisa. Naquele dia, cruzaram uma linha. Deixaram de ser libertadores, tornaram-se executores, pararam de seguir regras e agiram por pura fúria. A pergunta permanece aberta. Eles estavam errados? O que você teria feito? Imagine o cenário. Você passou 500 dias em combate contínuo. Você perdeu 3/4 dos seus amigos para o fogo inimigo. Você dobra uma esquina e vê 39 vagões de trem cheios de 2.310 cadáveres. Você entra no campo e encontra 32.000 prisioneiros esqueléticos e 9.000 corpos não enterrados. Você sabe que os homens nos uniformes da SS criaram esse inferno. Você teria seguido o manual? Teria processado esses homens como prisioneiros de guerra? Teria entregado todos para um julgamento anos depois? Ou teria feito o que aqueles soldados americanos fizeram? Teria puxado o gatilho? O massacre de Dachau nos força a confrontar o abismo entre a lei e a moralidade, entre o que é legal e o que é justo. Os guardas da SS, executados em 29 de abril de 1945, cometeram atrocidades que selaram seu próprio destino. 0 acusações formais. Os guardas alemães não haviam cometido crimes testemunhados naquele momento exato pelos americanos. Eles apenas usavam o uniforme errado, no lugar errado, na hora errada. Mas eles eram as engrenagens de um sistema que assassinou milhões. E para os soldados americanos que puxaram o gatilho, isso foi o suficiente. O exército dos Estados Unidos concordou. O caso foi encerrado sem denúncias. Os relatórios foram arquivados. Ninguém foi punido. E a lição aprendida foi brutal. Por que a justiça fechou os olhos para essa execução? Porque a lei não alcançava a realidade daquele dia. Às vezes, diante do mal absoluto, homens bons fazem coisas terríveis. Às vezes, essas ações são punidas. Outras vezes, são ignoradas. E, com frequência, a história decide lembrar deles apenas como heróis. Os soldados que libertaram Dachau são honrados como heróis, corretamente. Eles encerraram 12 anos de tirania nazista naquele campo específico. Salvaram 32.000 vidas que estavam por um fio. Na filmagem de arquivo, nota-se, eles testemunharam o Holocausto em primeira mão. Viram as pilhas de corpos, sentiram o cheiro da morte. Eles são lembrados pela libertação, não pela execução. Mas não devemos ignorar o que mais aconteceu naquele dia. Não devemos higienizar a história ou fingir que tudo foi nobre. Liberdade e vingança aconteceram simultaneamente em Dachau. Liberdade e assassinato. Justiça e crimes de guerra. Tudo no mesmo dia, no mesmo pátio, pelos mesmos soldados. O trem da morte foi o gatilho do massacre. Ele permanece na nossa memória coletiva como um símbolo.
um símbolo da brutalidade nazista, um símbolo de genocídio, a prova de por que a guerra precisava ser travada. Mas ele também deve servir como um aviso técnico. À primeira vista, uma vitória da civilização, mas na prática, um colapso da disciplina. A linha entre civilização e selvageria é fina. Homens bons tornam-se assassinos rapidamente quando empurrados além do limite. E a justiça, às vezes, se parece muito com vingança. 29 de abril de 1945, soldados americanos libertaram o campo de concentração de Dachau. Eles também executaram entre 30 e 50 guardas da SS sem julgamento. Ambos os fatos são verdadeiros, ambos os fatos importam, e ambos devem ser lembrados, não para condenar aqueles soldados, nem para desculpá-los, mas para entendê-los, para entender que a guerra não mata apenas o corpo das pessoas, ela danifica a alma, ela força escolhas impossíveis, cria situações onde não existem respostas certas, apenas opções terríveis. No vídeo percebe-se a exaustão nos rostos. Os soldados que mataram os guardas da SS em Dachau não eram monstros, eram jovens, a maioria na casa dos 20 anos. Eles viram morte demais, lutaram por 2 anos seguidos, perderam amigos. E finalmente quebraram quando confrontados com a escala industrial do genocídio. A investigação foi fechada sem acusações porque o exército americano tomou uma decisão pragmática. Processar esses homens não serviria a nenhum propósito. O que se ganharia levando à corte marcial soldados que caminharam pelo inferno e reagiram com raiva? Nada. Isso teria destruído vidas sem trazer justiça real. Mas essa decisão criou um precedente. Ela disse que soldados americanos podem cometer crimes de guerra se as circunstâncias forem extremas o suficiente. Que o assassinato por vingança é aceitável se o inimigo for perverso o suficiente. Que as regras nem sempre se aplicam se você está no lado certo. Esse precedente gera desconforto. E deve gerar. Porque revela a verdade nua e crua sobre conflitos armados. A guerra não é limpa. A guerra não é justa. A guerra é caos, brutalidade e escolhas impossíveis. E às vezes, os libertadores tornam-se executores. Às vezes, os mocinhos cometem atrocidades. Isso nos leva a questionar: quantos incidentes similares ocorreram e nunca foram investigados? Quantos documentos foram queimados ou perdidos? Essas histórias importam. Os 2.310 prisioneiros que morreram no trem da morte importam. Os 32 mil sobreviventes de Dachau importam. Os 32 mil que morreram lá ao longo de 12 anos importam. E os soldados americanos que libertaram o campo e depois mataram os guardas da SS importam. Todos eles merecem ser lembrados, não com narrativas simplificadas de heróis e vilões, mas com a complexidade e a ambiguidade moral que a história real exige. Porque a verdade é dura. 29 de abril de 1945 foi um dia de libertação e vingança. 79 anos depois, ainda estamos tentando entender o que tudo isso significa. As fotografias existem, os relatórios de investigação existem, o testemunho existe, mas as perguntas permanecem. Quando a justiça se torna vingança? Quando a libertação se torna execução? Quando homens bons cruzam a linha para o crime de guerra? A resposta é: às vezes, quando eles entram em Dachau e veem o trem da morte. Isso não é uma desculpa, isso não é uma justificativa, isso é apenas o que aconteceu. E nós lembramos disso não para celebrar, mas para entender a terrível verdade. Às vezes, na guerra, não existem heróis, apenas sobreviventes.